Ok, eu vou orar então. Nosso querido Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos de forma online, através da tecnologia, mas, sobretudo, por causa da motivação que tu colocas em nosso coração, de querer entender a tua palavra, estudarmos as profecias, entendemos um pouco da história, para entendermos o que está acontecendo nos nossos dias. Abençoe a cada pessoa que está aqui, acompanhando nosso estudo, aos que forem ouvir a gravação e, de alguma maneira, aos que algum dia irão receber esse pão. Abençoe todas as pessoas que, de alguma maneira, têm o desejo de conhecer um pouco mais da Tua Palavra e das verdades, Senhor. Suplicamos a unção do Teu Santo Espírito, perdão pelos nossos pecados. Fique conosco nesse estudo, são bênçãos que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Boa noite a todos novamente. Estamos iniciando o nosso estudo de Daniel 11. Nós tínhamos ficado no versículo 7, 8 na semana passada, tá bom? Estamos falando sobre os reis, o finalzinho dos reis da Grécia, tá bom? Nós terminamos falando semana retrasada, né? Sobre uma trama muito complicada que ocorreu entre o rei do sul, né? Os descendentes, só um contexto bem rápido, né? O rei do sul, Ptolomeu, inaugurou uma dinastia e Seleuco inaugurou uma outra dinastia. Seleuco tomou os territórios de Cassandro e Lisímaco e praticamente ficaram só essas duas dinastias. Então, toda vez que vocês forem ver um nome Seleuco, Antíoco, são reis e descendentes de Seleuco, tá bom? E toda vez que vocês forem ver Ptolomeu, se refere ao rei do sul, tá bom? Então, para vocês se lembrarem bem rapidamente, todos os Ptolomeus, primeiro até o 10º, que a gente vai ver, são do reino do Egito do sul. E os Antíocos e os Seleucos são do reino do norte, da Síria, daquela região ao norte de Israel, tá bom? Então, não sei se você se lembra, a partir de um renovo, que era filho de Ptolomeu II, nesse caso Ptolomeu III, Berenice, né, das raízes dela, se levantará um no seu lugar e virá como um exército, ok? E entrará na fortaleza. E aí está falando sempre um ataque contra o rei do norte, nesse caso é Antíoco II, ok? E Seleuco II, e operará contra eles e prevalecerá. Então, nós vimos de que esse renovo das suas raízes era o filho de Ptolomeu II, nesse caso Ptolomeu III. Berenice foi dada em casamento, né, ao rei do norte, e a mãe, né, entrou num complô, numa trama para tentar uma vingança contra essa aliança entre o rei do norte e o rei do sul. Então, ele subiu ao trono, né, Ptolomeu III, e ele marchou contra Seleuco III, Calínico, e para vengar a morte da sua irmã Berenice, que tinha sido assassinada pelo rei do norte, tá bom? Então aqui nós vamos para o versículo 8, Daniel capítulo 11, versículo 8. Daqui que nós de fato começamos nosso estudo de hoje, nós já vimos isso no estudo passado. Ptolomeu III, né, também os seus deuses, está falando de Ptolomeu III, rei do sul, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Ou seja, por alguns anos teria hegemonia Ptolomeu III sobre Seleuco Calínico, tá bom? Então, isso está descrito na história quando você vê que houve um assalto, né? 40 mil talentos de prata foram levados por Ptolomeu. Ele resgatou também 2.500 imagens dos deuses egípcios que tinham sido tomados pelo rei do norte. Por isso, Ptolomeu III foi chamado de Evergita, que significa, né, na língua deles, o benfeitor, que é uma variação do que hoje nós conhecemos como grego. Então, ele poderia ter conquistado muito mais, mas ele teve que voltar ao Egito para deter uma revolta que estava ocorrendo lá, tá bom?
Então, continuamos falando dos reis da Grécia, os descendentes, versículo 9. E, né, Seleuco II, no reino do sul, Ptolomeu III, e tornará para a sua terra. Ou seja, está só dizendo o texto, né, Daniel e a profecia, na verdade, Gabriel explicando a profecia, que Ptolomeu III voltará para o Egito, ok? Então, a gente vê de que ao norte, na região da Síria, Seleuco II foi despojado por tudo que a gente comentou há pouco, por Ptolomeu III. Então, ele restabeleceu a autoridade e marchou contra o rei do norte, esperando reaver as riquezas e ganhar um novo prestígio, tá bom? Mas ele, Seleuco II, ele foi novamente derrotado e foi envergonhado. Por isso que o texto diz que ele voltou para a sua terra com as mãos vazias, tá? E isso ocorreu no ano 214, antes de Cristo. Perdão, 240. Versículo 10. Mas seus filhos, e aqui quais são? Estamos falando do rei do norte. Os filhos de Seleuco II são Seleuco III Sóter e Antíoco III Magno. Eles intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará, e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Esse termo, nós vamos falar muito lá na frente, inundará se refere com águas. Em profecia, águas representam tribos, multidões e línguas. Então, muitos exércitos, muitas legiões foram usados pelo rei do norte como vingança para atacar novamente o rei do sul, tá bom? Então, Seleuco III, ele demonstrou 3 anos de incompetência nos seus preparativos para atacar o rei do sul. Então, seus generais se rebelaram contra ele e o envenenaram. Então, seu irmão mais novo, Antíoco III o Grande, ele sim tomou as rédeas do exército do império, e ele foi bem preparado partir para uma batalha contra o rei do sul. Antíoco III foi um governante de grande importância, por isso recebeu o nome de Megas, ou Magno, tá bom? A história confirma isso. Embora no início eles negociassem uma paz, eles estavam sempre se preparando para uma guerra, tá bom? Então, Antíoco III Megas derrotou o Egito e recuperou o porto marítimo de Antioquia, na província de Celicíria, e a cidade de Tiro e Tolemaida, ok? E depois ele voltou para sua fortaleza na região norte da Síria. Depois iniciou uma campanha, ele manteve, né, sistematicamente uma batalhas para conquistar a Palestina, tá bom? E nesse caso já era o herdeiro de Ptolomeu III, já estamos falando de Ptolomeu IV, Filopator, ok? Então vejam que os reis vão mudando, né? Um morre e o filho assume o poder. Versículo 11. Então o rei do sul, de agora é Ptolomeu IV, se exasperará e sairá a pelejar contra ele, né? Contra o rei do norte, que era Antíoco III. Este porá em campo uma grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. Como isso se confirma? Uma batalha muito bem documentada, a Batalha de Ráfia, ocorreu no 22 de junho do ano 217 a.C., ok? Na fronteira entre o Egito e a Palestina. Então, nessa batalha, o rei do norte foi derrotado. Então, ali são colocados os dados do exército, tanto do sul quanto do norte, e quem saiu derrotado nesta ocasião foi o rei do norte, que perdeu 10.000 soldados, 300 cavaleiros, e levaram, né, o rei do sul levou mais de 4.000 prisioneiros. Então, sempre lembrem-se nessas idas e vindas dos ataques entre o norte e o sul, que a Palestina está no meio do fogo cruzado. O rei do norte, para atacar o rei do sul, passa pela Palestina e conquista Israel. O rei do sul, para recuperar esses territórios e se vingar do rei do norte, ele passa e conquista novamente a Palestina.
Quem está por trás de tudo isso é um inimigo que está manipulando os poderes, porque ele quer continuar mantendo esses poderes sob seu domínio, e ele quer usar esses poderes para infringir ataques e levar idolatria, paganismo para a região da Palestina, para inibir qualquer influência positiva, testemunho, cumprimento da missão que Deus tinha dado para Israel. Tá bom? Então, tenho sempre isso em mente. Por que estamos estudando tudo isso? Porque no meio do fogo cruzado está Israel. E hoje já poderia fazer uma aplicação bem curta, só para estimular vocês, né? A ficarem um pouquinho mais pacientes com essa parte um pouquinho mais detalhada, né, de história. Deus tem um cuidado muito especial com o seu povo. Porém, hoje o seu povo está no meio de um fogo cruzado entre ideologias e ataques que estão sendo preparados por vertentes que tiveram a sua origem em filosofias provindas do Reino do Norte e no Reino do Sul. Vocês vão entender um pouquinho melhor isso depois, tá? Mas o povo de Israel será atacado por dois lados. Pelo lado de um cristianismo apostatado e pelo lado de um humanismo que não acredita em Deus, que acredita na evolução, tá bom? Então, no meio desses dois arqui-inimigos, né, o cristianismo, só que desviado da verdade, estamos nós, crentes, filhos de Deus, conhecedores da verdade. Por isso, nós estamos compartilhando essas verdades com vocês, tá? Versículo 12. A multidão será tirada. Quem é essa multidão? O exército seleucida foi derrotado. E o seu coração, de quem? De Ptolomeu IV, se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Então, nessa tendência de vai e vem, geralmente quem se dá um pouco pior, né, é o rei do sul, ok? Então, o que aconteceu com Ptolomeu IV, Filopator? Ele se encheu de orgulho e soberba, e ele celebrou com euforia essa vitória que ele teve contra o rei do norte. E ele, só que a profecia fala, né? Ele não prevaleceria. Esses milhares que ele matou foram judeus contra os quais Ptolomeu IV despejou a sua ira quando ele estava passando por Jerusalém. Então ele quis ofender a religião de Israel, oferecendo sacrifícios a Deus e provocando blasfêmias. Ele usurpou os lugares onde os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios e ele blasfemou contra o Deus verdadeiro. Tá bom? Inclusive tentou entrar no lugar santíssimo do templo. E Deus não deixou passar impune essa situação. Tá bom? Segundo um historiador, Ptolomeu IV, Filopator, foi tocado por Deus com tal terror e confusão de mente que foi levado meio morto daquele lugar onde ele estava profanando. Assim foi que saiu de Jerusalém, cheio de grande ira contra toda a nação dos judeus, tá bom? Pelo que havia acontecido naquele lugar, e ali cerca de 40.000 a 60.000 judeus foram mortos naquela perseguição, segundo o historiador Eusébio, ok? Então vejam como a história confirma textualmente os versículos de Daniel 11. Mas a profecia falava, não prevalecerá. Então, ninguém que luta contra Deus ou as obras do mal prevalece, né? Então, finalmente, Ptolomeu IV morreu inesperadamente devido a uma intemperança ou alguma glotonaria, né? Os historiadores dizem que ele se embebedava com frequência. E ele morreu com apenas 41 anos de idade, imagine, né? Então, Ptolomeu V, seu filho, tinha apenas 4 anos de idade quando assumiu o trono, ok? E aqui o versículo continua. Porque o rei do norte, e agora é Antíoco III Magno, tornará, ou seja, voltará e colocará em campo uma grande multidão, maior que a primeira, e ao fim desses tempos, né, dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Então, o que aconteceu? Ele soube que uma criança estava no Reino do Sul, e ele preparou uma vingança contra o Rei do Sul, o Reino do Sul. Então,
esse confronto foi conhecido na história como a Batalha de Pânio. Então, sabendo que não existia praticamente um monarca, apenas um conselheiro, né? Essa batalha ocorreu em 198 a.C. E o resultado foi que, novamente, o território dos judeus, da Palestina, trocou de domínio e passou às mãos do rei do norte. Então, a Judeia passava de mão em mão, né? Vejam que tristeza tudo isso que estava acontecendo com Israel. Tudo por quê? Porque eles não obedeceram a Deus, estavam correndo atrás dos ídolos de outras nações. Eles poderiam ter sido uma potência naquele tempo, mas eles negligentemente e sistematicamente desobedeceram e se afastaram dos caminhos de Deus. E aí estão as consequências, né? No meio do fogo cruzado, o povo de Israel estava sofrendo. Ok? Então aqui nós terminamos uma maneira de resumo, o que seriam os reis que descenderam de Alexandre o Grande, principal e primeiro grande rei da Grécia. Então, toda vez que vocês ouvem dizer rei do norte, estamos falando de alguém descendente de Seleuco, os Seleucidas, e que vem da região da Síria do norte. E toda vez que você ouve Ptolomeu, é descendente do rei do sul, da região do Egito, tá? Então, até este versículo que nós lemos até aqui, praticamente todas as interpretações coincidem com a explicação que eu acabei de dar aqui para vocês, tá bom? Então, não há nenhum conflito. Ah, mas os católicos, mas os protestantes, não. A maioria, todos praticamente coincidem, porque a história é muito clara de que esses versículos são esses personagens que nós acabamos de ver, tá bom? E a maneira de um parênteses aqui, eu gostei muito dessa ilustração e eu vou contá-la para vocês me ouvirem aqui. O Deus, ele tem o controle da história deste mundo, não é? Cada gota de chuva contém milhares de partículas muito pequenas, chamadas átomos, e cada partícula atômica contém partículas subatômicas, chamadas quarks, ok? Por que eu estou falando tudo isso? Se Deus conhece quantos cabelos tem a nossa cabeça, e Ele sabe a quantidade de água que cai numa chuva, que por coincidência caiu há 2 dias aqui no sul de Minas, né, e foi uma benção, Ele sabe do seu dia de amanhã, o que vai acontecer com sua vida. Se Ele sabia, na sua onisciência, todos os nomes dos reis da Grécia, da Medopérsia, e agora vamos estudar os reis de Roma, ele sabe os planos que tem para a sua vida, tá bom? Então, uma grande confiança que eu tenho a estudar o livro de Daniel, principalmente o capítulo 11, é que no meio das nossas lutas, Deus não está alheio, tá bom? E ele tem o controle da história desse mundo, e ele sabe que falta pouco tempo para dar fim ao grande conflito entre o bem e o mal, tá bom? Então agora nós vamos passar para analisar os reis de Roma imperial, ok? Estamos com um outro material aqui para vocês terem essa familiaridade. Nós estamos vendo aqui a capa, ok? Vamos analisar os versículos 14 em diante. Nós não vamos conseguir cobrir até o 29, mas se nós chegarmos até o 20, estarei já muito feliz, ok? Então, vejam que há uma ilustração aqui de 2 cavalos, né? Então, sempre estão o norte e o sul combatendo, tá? Então, o nosso texto continua, nós não vamos parar. Dos versículos 14 ao 22, nós vamos ver nitidamente os reis e primeiros imperadores de Roma, tá bom? De Roma imperial. Do versículo 23 até o 29, nós veremos uma disposição de reis de Roma com interferência nos primórdios do mundo cristão,
tá bom? Ali no meio estaremos passando pelo personagem principal da história deste mundo, que será Jesus, ok? Então vamos lá. Só para vocês lembrarem, né? Isso aqui é sempre um bom recordativo. Estamos iniciando o trecho em amarelo, dos versículos 14 até o 20. Estamos falando dos reis de Roma Imperial. Existe um baixo nível de discrepância entre as interpretações, tá bom? Nos versículos que vamos estudar. Nós deixamos para trás um baixíssimo nível de discrepância entre as interpretações. Estamos começando aqui uma análise do texto onde algumas interpretações têm pensamentos diferentes, tá? E a gente está seguindo uma linha historicista dentro do Adventismo para uma interpretação literal, né, e simbólica ao mesmo tempo, uma mista, para conectarmos com os outros capítulos de Daniel e lá na frente fazermos uma conexão com Apocalipse, para que vocês tenham total confiança de que a interpretação que está sendo apresentada aqui nesses estudos é a mais consistente do ponto de vista, né, da conexão com outros capítulos, das outras visões, do historicismo adventista e uma aplicação em conexão com o Apocalipse, tá bom? Então, vamos para o versículo 14. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Estamos falando agora de Ptolomeu V. Ele era Epífanes ou Epifânio. E os violentos dentre o teu povo, outras versões falam, né? Os roubadores, homens dados à violência. Outras versões trazem uma palavra um pouco mais forte. Mas no grego, perdão, nesse caso não era grego, no aramaico, na língua original, essa palavra significa quebrantadores, destruidores do teu povo. Tá? Então aqui nós vemos agora quem? Um novo grupo de pessoas tentando ser identificadas na explicação da profecia dada por Gabriel a Daniel. Ok? Então surge, não é um monarca, surgem homens violentos, roubadores, quebrantadores do povo de quem? Do povo de Daniel, tá bom? Então quais são aqueles tempos? Essa expressão nos coloca justamente na sequência depois de Ptolomeu IV, por isso estamos falando agora de Ptolomeu V, tá bom? Ele era uma criança de apenas 4 para 5 anos, quando Antíoco III partiu para a batalha contra ele, ok? O que significa a expressão muitos se levantarão? Isso traz referência a conflitos entre Antíoco III, né, aliado do rei Filipe V da Macedônia, né, uma trama tentando trazer através dessa aliança uma união de exércitos para atacar o rei do sul, alguns problemas internos no Egito, apenas como exemplo, né, o tutor do pequeno rei Ptolomeu V, chamado Agatocles, ele governava no nome da criança, quando na verdade ele tinha desejo de ocupar o reino, né, o trono. Naqueles tempos, os judeus que estavam sob o controle do Egito e agora estavam, né, trocando de domínio, eles haviam sido liberados pelo rei do norte. O rei do norte fez algumas concessões a favor dos judeus. Porém, eles foram maltratados, como a gente viu, por Ptolomeu IV. Lembram daquela situação da blasfêmia no templo, no tabernáculo, né? Agora eles tinham recuperado alguns direitos especiais por parte de Antíoco III. Então, esse é o contexto social e militar naqueles tempos, tá? Qual é a situação do rei do sul naqueles tempos? O Egito recorreu a Roma para buscar sua ajuda quando reinava o pequeno rei Ptolomeu V. Então percebam o seguinte, aqui já aparece em cena Roma, não como um império, não como um monarca, com um imperador, com um rei, aparece a figura de Roma na sequência como uma nação que estava surgindo na Península Itálica e que estava ganhando espaço aos poucos. Então,
assim como existiam a Síria, esses reinos, então o Egito se aliou com os romanos para tentar ganhar um pouco de força contra o ataque do rei da Síria, né? Do rei do norte, tá bom? Antíoco III. Então foi então que o Egito entrou com um protetorado junto com os romanos. E aí nós vemos a primeira ação dos romanos em termos de ação política, tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso agora. O que significa o teu povo? Essa expressão está falando Gabriel para Daniel, então significa o teu povo ao qual tu pertences, tá bom? Está falando para as gerações que viriam após Daniel, dentro do povo de Israel, que estariam vivendo naqueles tempos nesse fogo cruzado. Então, no nosso estudo de Daniel 9, 19 a 24, nós também vimos essa expressão, o teu povo, não sei se vocês lembram, tá? Essa mesma expressão é válida para Daniel 11, tá bom? Então, está se referindo à etnia, aos descendentes das 12 tribos de Israel. Lembrem-se que ainda não estamos no fim das 70 semanas, tá? Ainda estamos falando de anos antes de Cristo, Então, ainda não chegaram ao fim o tempo de graça e o tempo em que apenas Israel era nesse caso, apenas Israel era considerado como nação escolhida por Deus, tá bom? Então, o teu povo se refere de fato ao povo de Israel, não está falando para o nosso tempo, eu quero dizer, tá? Não está falando de Israel moderno, não está falando da herança enxertada de Abraão, né? A cristiandade dos nossos dias, ok? Então, vamos falar agora desses homens, né? Violentos que iam contra o povo de Israel. Existem duas possibilidades. O texto diz, né? Homens roubadores ou turbulentos dados à violência, que literalmente significa quebrantadores. Poderiam ser homens violentos dentro do povo de Israel, ou poderiam ser aqueles de fora que destruiriam o povo de Israel. O contexto e como Roma surge em cena nos leva a crer de que a resposta é que seriam homens alheios, fora, não judeus, tá bom? Porque aí nós começamos a falar de Daniel 2, capítulo 7 e capítulo 8. Depois né, do bronze surgiria o ferro, Roma imperial. Depois do leopardo de 4 cabeças, né, os generais de Alexandre o Grande, viria quem? Roma, uma besta grande e terrível e espantoso de Daniel 7. O chifre, né, que se destacaria, né, vindo de uma das direções, se tomaria a região da Palestina, de Daniel 8. Estamos falando de Roma. Então, a figura de Roma histórica já aparece de forma muito clara, e isso nos leva a crer, através desse momento histórico onde Ptolomeu V pede uma proteção dos romanos, de que esses homens violentos são os romanos, tá bom? Então, essa expressão é muito importante porque aqui nós temos uma mudança de rumo. Deixamos para trás os reis da Grécia e agora estamos iniciando a análise dos reis de Roma imperial. Os romanos são esses homens violentos, tá bom? Daniel 11:14 ainda diz: se levantarão para cumprir a missão, a visão. Qual visão? A de Daniel 2, do ferro, a de Daniel 7. Qual era a visão de Daniel 7? Devorava. Lembram-se dessa descrição da besta? Devorava e pisoteava, fazia pedaços e pisava os pés, tudo que sobejava, tá? E as profecias, aquelas visões nos dizem também de que, mas eles cairão. Não caem nesse momento, naquele momento, eles ainda vão progredir, crescer, se tornar um grande império, mas lá na frente a gente vai retomar novamente um texto onde esse rei do norte vai cair, tá bom? Então lembre-se, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e quem vem na sequência? Roma. Por isso, esses homens violentos, destruidores, quebrantadores do povo de Israel são os romanos. Então, nos dias de Antíoco III, os romanos entraram na história do mar, né, geograficamente falando, na região do Mediterrâneo Oriental,
Quando eles souberam que Antíoco III fez uma aliança com Felipe V da Macedônia, né, para atacar Ptolomeu V do Egito, eles temeram que uma nova superpotência estaria se formando no Oriente Médio, e por isso eles foram o quê? E aqui começa uma atitude muito característica dos romanos. Eles, nos bastidores, advertiram e enviaram mensageiros a Felipe, né, para tentar dissuadir e dissolver essa aliança entre Filipe V e Antíoco III. Então, esse aviso, como eles estavam iniciando essa questão política, esse aviso foi ignorado, tá bom? Versículo 15. E o rei do norte virá, quem é ele? Antíoco III, e levantará baluartes. O que isso significa? No cumprimento profético. Um muro foi levantado em Gaza e em Sidom, e então esse rei tomará a cidade forte, que o cumprimento é a cidade de Gaza. E os braços do sul não poderão resistir. Quais braços está falando? Regiões e povoados da região sul, né, da Palestina. Nem o seu povo escolhido, está falando de um exército especial, tá? Formado pelos judeus, né, que tentaram fracamente tentar uma tentativa de defesa. Pois não haverá força para resistir. Ou seja, naquele período, Deus estava entregando nas mãos de Antíoco III toda a região da Palestina e todo o Egito, tá bom? Então, na Batalha de Pânio, o rei do norte atacou o rei do sul e conquistou a Palestina e a cidade de Gaza. Ele tomou a cidade forte de Sidom e então Roma declarou guerra contra a Síria. Síria, né? O território do rei do norte, Antíoco III. E naquele momento teve um início, tá? Da demonstração das forças romanas contra o rei da Síria, tá bom? Então ele foi obrigado, estamos falando de Antíoco III, a pagar um tributo para o Senado romano em virtude de uma derrota sofrida no ano 191 depois de Cristo. Então, a maneira de resumo, né? Se a gente pudesse resumir num diagrama de reis, né? Nós temos os 4 generais que iniciaram dinastias, e em verde estão os reis que nós já passamos estudando, Ptolomeu I, segundo, terceiro, Berenice, né? Quarto, quinto, depois tem Seleuco, veio Seleuco I, Antíoco, Seleuco II, Laodice, entrou nessa trama, né? Vingando Berenice, né? E aí veio Antíoco III, e agora virá Seleuco III também, tá? Então vejam como essa luta de poder se desmembrou nesses dois e mais importantes monarcas herdeiros do trono de Alexandre o Grande, tá bom? A lista é gigante, tá bom? Os Ptolomeus, ou os Ptolemaidas, né, a dinastia deles tem uma lista imensa, tá bom? Nós vamos até falar de, né, o número 10, décimo primeiro, segundo, e chega até Cleópatra, tá? E no caso dos Seleucidas tem ou Antíoco ou Seleuco, é um nome escolhido por esses monarcas, e o que varia é o segundo nome, né, que eles escolhem: Nicator, Soter, Teus, Magno, Filopator, Epífanes ou Epifânio, etc. Tá bom? Então tá aí uma sucessão de reis, né, de ambas dinastias, com um ano de duração do seu reinado, tá bom? Para a documentação histórica. Versículo 16, aqui diz o seguinte: o que, pois, há de vir, está falando agora de quem? O que há de vir naquele momento, naquele tempo, seria o poder romano, imperial, romano pagão, tá? Viria quem? Contra Antíoco III. E ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Ou seja, aqui aparece um personagem, um general chamado Pompeu, ok? Ele lideraria o exército romano para
tomar, inclusive, e estará na terra gloriosa. E está falando aqui da região da Palestina. E por sua mão haverá destruição. Então percebam que os exércitos romanos começam a ganhar força na interpretação desse texto. E agora, no nosso diagraminha muito conhecido já por vocês, nós vemos aqui o quê? A presença de Roma imperial ganhando força e territórios na luta por territórios na região da Palestina, Síria e a Síria, ok? Então, estamos mais ou menos ali entre o ano 408, estamos por volta do ano 100, 200 a.C., tá? Quando Roma imperial, de fato, apareceu com muito mais protagonismo, tá? Nos vira e mexe, vamos usar esse diagrama para nós nos localizarmos na profecia das 2.300 tardes e manhãs, ok? Então, aqui o que ocorreu? Pompeu, ele invadiu a Palestina com um exército romano no ano 63 a.C. Depois de um cerco de aproximadamente 3 meses, né? E esse é um primeiro cerco, as tropas romanas de Pompeu, eles tomaram a cidade e mataram aproximadamente 12.000 judeus, tá bom? E eles, nós estamos falando, não é, perdão, só para não confundir ninguém, nós não estamos falando da destruição de Jerusalém após a vinda de Jesus, estamos falando de uma destruição anterior, estamos falando do ano 63 a.C., tá? Então, uma destruição completa, vamos dizer assim, e muito mais forte, ocorreu no ano 70 depois de Cristo, tá bom? E nós vamos falar sobre isso em outro momento. Então, na Batalha de Pítna, em 22 de junho de 168 a.C., os romanos, sob o comando de Emílio Paulo, esmagaram para sempre os últimos vestígios da independência que havia nos estados da Macedônia e da Grécia. Então vejam que a herança grega foi perdendo força e agora está surgindo com muita intensidade e força os exércitos dos romanos, tá bom? Aqui nós vemos agora já em cena alguns protagonistas e monarcas do Império Romano. Versículo 17. E dirigirá, quem que é esse que agora vai dirigir, né, o seu rosto? É Júlio César, para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os restos. Assim ele fará. Ele fará, ele fará quem é esse ele? Ele é agora Ptolomeu 12, tá? 12º. E ele dará uma filha das mulheres. Uma filha de quem? De Ptolomeu, tá? Ele tinha 2 filhos, né, mais conhecidos, e ela é especificamente Cleópatra, tá bom? Para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Ou seja, há uma tentativa de aliança, né? O rei do Egito está tentando se proteger dos romanos através de um casamento, tá? Então, aqui nós vemos que Egito, ele já perde totalmente força, né? Como um legado do Império Grego, e o que apenas restava era só um império já muito enfraquecido. Então agora a profecia vai apresentar um momento no qual Roma entra no Egito para se apoderar desse território, tá bom? E ele depois vai conquistar os territórios do norte. Então, Júlio César, ele estava determinado a tomar todas aquelas regiões que um dia pertenceram a Alexandre. Então, aqui a expressão fará aliança, ela se concretiza, né, na profecia, durante o reinado de Ptolomeu XII. Ele havia buscado apoio de Roma, ele deixou como tutor dos seus 2 filhos, né, Cleópatra, naquele tempo tinha 18 anos, e Ptolomeu XIII tinha 12. Ele deixou como tutor ao regente de Roma, Pompeu, tá? Nessa tentativa de evitar um ataque do rei do norte.
Então, a intenção do Egito era clara, estava disposto a qualquer manobra para se proteger da potência do rei do norte. E aí se iniciam também, internamente, algumas disputas em Roma. Quando Pompeu era guardião dos herdeiros de Ptolomeu, né, 12º, surgiu uma disputa entre ele e Júlio César. E essa disputa teve seu clímax numa batalha, na batalha de Farsália. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado, e Júlio César assumiu a custódia romana de Cleópatra e também do irmão mais novo dela, ok? Então, ela já tinha, o texto bíblico fala, né, de que ela já tinha alguma tendência para o engano. Então, ela seduz Júlio César, né? Ela se apresenta, né, como num tapete, a sua criada se apresenta e ela se oferece para ele, né? Já que ela viu de que Júlio César tinha todo o poder de Roma naquele momento. Com 22 anos, Cleópatra, então, se torna amante de Júlio César. Tudo e apenas pelo poder. Vejam como no detalhe, né? Daniel 11 identifica os personagens que posteriormente a história daria nomes, né? Júlio César, César Augusto, etc. E também aqui Cleópatra. Então, para acalmar as hostilidades entre Cleópatra e seu irmão, Júlio César, ele cumpriu o testamento de Ptolomeu XII. Então, ele casou os irmãos rivais, designando-lhes territórios só para acalmar, né? Aquele, vamos dizer assim, cumprir parte da aliança. E por isso que ela foi a última, né? Conhecida também pela história como a rainha do Egito, tá bom? E aí já estamos falando a última, né? Das monarcas do Império dos Ptolomaidas. Então, Júlio César faz essa aliança, né, amorosa com Cleópatra, e por causa de uma série de intrigas da parte de Ptolomeu XIII, os egípcios entram em guerra contra os romanos. E após vários meses, Cleópatra e Júlio César continuam reinando o Egito e conseguiram matar a Ptolomeu XIII, tá? Então, o texto também diz, né, o versículo que estamos lendo aqui, porém, está falando dela, né, não subsistirá, nem será para ele, está falando dela, ou seja, ela, no final das contas, não ficaria com ele. O seu plano não terá sucesso e não a ajudará. Outras versões dizem no mesmo texto, tá? Então, com a morte dramática de Júlio César, se criou em Roma um triunvirato que reuniu Marco Antônio, Octávio e Lépido. Esses três generais que já tinham protagonismo em Roma, né? Eles se juntaram para tentar dominar o Egito e depor do poder a Júlio César, tá bom? O detalhe é que ele caiu nas ciladas, né, da sedução de Cleópatra. Como ela era muito sagaz, ela viu que Júlio César não ficaria por muito tempo com o poder, então Marco Antônio cai nas ciladas e ele se apaixona por Cleópatra, tá bom? Então, a partir do ano 37 a.C., Octávio já considerava Marco Antônio um inimigo. Por quê? Porque ele se apaixonou e foi morar junto com ela, com a rainha do Egito, tá? Sendo que ele era romano, ele deveria ter ajudado a conquistar aquele território, mas não fez. Então, Octávio desfez aquele triunvirato e já partiu para uma guerra contra o Egito na batalha conhecida de Áxio, no ano 31 a.C. O interessante é que essa mulher era tão sagaz é que agora ela tenta os seus ardis contra Octávio, já que ele via de que Marco Antônio não tinha jeito para o poder, para a guerra. Então ela se aproxima a Octávio
e ela tenta seduzir, porém ele, sabendo das suas intenções, ele a rejeita e ele se tornaria o homem mais poderoso de Roma naquele tempo. Ou seja, se tornaria César Augusto, mais conhecido, né, como César Augusto. Mudaria o nome dele. Então, Cesário, filho de Cleópatra, né, com Júlio César, e Antilo, filho de Cleópatra, com Marco Antônio, foram assassinados sem nenhuma compaixão por César Augusto ou Octávio. Tá? Então, isso mostrou de que Cleópatra ia sofrer a mesma sorte em mãos de Octávio. Tá bom? Então, aqui o texto define de que o seu plano não terá sucesso, nem nada a ajudará. Então, Marco Antônio, e aí nós vamos voltar a essa história depois, nós vemos de que até Cleópatra, no final, por causa da trama de poder, ela deixaria Marco Antônio, né, indo aos braços, tentativa de ir para os braços de César Augusto, ela teria seu plano frustrado. E por isso, diante dessa rejeição, Marco Antônio se suicida. E posteriormente Cleópatra também, tá bom? Então aqui nós temos agora o quê? Nessa batalha de Áxio, nós temos claramente uma definição de que Roma entra de vez com muito poder para tomar o Reino do Sul como uma potência mundial. Nos mesmos padrões de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e agora aparece Roma, tá bom? Então, nesse momento, nesse versículo, pela primeira vez, Roma se assenta num trono do mundo, tá bom? E agora, e esse comentário é muito importante, agora o rei do norte não são mais os descendentes dos Ptolomeus, tá? Perdão, dos Seleucidas. Agora, o rei do norte passa a ser Roma, porque ele passa a atacar a Palestina, ou o rei do sul, pela região norte, ok? Então, Roma vai se manter como rei do norte a partir desse versículo até o final da história. Nós vamos ver uma mudança de fase, não sei se vocês se lembram, né? Depois de Roma Imperial vem Roma Papal, e ali nós veremos uma mudança de estratégia nas mãos e no poder do inimigo para poder seduzir os poderes do mundo, da humanidade e principalmente as pessoas. Então, Daniel 11 vai nos apresentar com muitos detalhes as transições que Roma vai sofrer ao longo da sua história. E outro ponto interessante é que, após esse versículo que nós estamos estudando, o rei do sul começa a desaparecer em cena e ele praticamente perde todo protagonismo e ele vai aparecer apenas em algumas situações, né, daqui para frente, como uma tentativa pálida de vingança de tomar o poder, tá bom? Então ele nunca mais voltará a ser como fora o rei poderoso, o rei do sul, na figura de Ptolomeu, tá bom? Então, aqui há uma tentativa de batalha e luta, mas frustrada por parte do rei do sul. Continuando com a história de Roma, versículo 18 diz o seguinte: depois virará o seu rosto, estamos falando de Júlio César, para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe, e está falando de um filho adotivo de Júlio César, está falando de Brutus, ele fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Ou seja, Júlio César seria traído por um homem de confiança dele. Mas antes de falar dessa traição, só para vocês terem uma ideia, né? Júlio César fez campanha devastadora, né, em termos de conquista. Ele foi muito cruel e déspota. Ele se vangloriava de ter tomado mais de 800 cidades num tempo de 8 anos e ter matado mais de 1 milhão de homens e vendido outro milhão de cativos como escravos. Então ele fez viagens pela África, ele conquistou a Ásia, conquistou a região da Europa, né? A região da Espanha. Ele era
ele foi praticamente o primeiro dos homens que definiram os imperadores de Roma, ok? Versículo 19. Nós já estamos nos aproximando do fim do nosso estudo. Daniel 11 é muito comprido, muito longo, né? Nós tínhamos comentado isso, então nós estamos indo verso por verso, analisando muito rapidamente, tá? Embora pareça com muito detalhe, mas estamos avançando rapidamente para chegarmos nos versículos que mais nos interessam nos estudos seguintes, versículo 30, 39 e principalmente 40, 45, tá? Virará, está falando de Júlio César, né? Ele, depois de uma vitoriosa campanha na África, ele saiu derrotado com alguns dos remanescentes de Pompeu. Então ele virou seu rosto, né, Júlio César, para as fortalezas da sua própria terra, Roma, ou seja, ele voltou, ele retornou. Mas tropeçará e cairá e não será achado. Ou seja, chegaria ao seu fim e ele seria assassinado, ele seria traído por um homem de confiança dele. Júlio César considerava Brutus, né, como filho adotivo. E enquanto ele batalhava no Senado romano, Brutus, ele preparou uma conspiração junto com Cássio Longino para assassiná-lo. E em março de 44 a.C., Júlio César morreu com 26 punhaladas, sem proferir uma só palavra que deixaria, né, algum legado de dor ou sofrimento. E isso ocorreu aos pés da estátua de Pompeu no pretório, no Senado romano. Por isso surge essa expressão, né? Até tu, Brutus, quando Júlio César reconheceu que quem tinha liderado esse complô tinha sido um filho adotivo dele. Versículo 20. E com esse verso nós terminamos aqui. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Ou seja, está descrevendo o sucessor de Júlio César, que teria uma característica de arrecadar, né? Arrecadar o quê? Impostos, tá? Ele era um cobrador de impostos. Isso nós estamos falando de Octávio, que era sobrinho neto de Júlio César, que mais tarde seria conhecido e ele mudaria o seu nome para César Augusto, o primeiro grande imperador romano, tá? Dentro dessa estrutura política formada por esse império. Então, César Augusto, ele morreu pacificamente, não foi assassinado, não foi traído, não foram os inimigos, por causa de uma doença, com 76 anos de idade e após 40 anos de reinado. Tá bom? Então, apenas para confirmarmos historicamente, inclusive usando a Bíblia, né? O livro de Lucas descreve o nome dele, porque nós já não estamos falando mais de anos antes de Cristo, nós estamos falando agora de anos na história, quando o Filho de Deus nasceria e ele, inclusive, seria morto, né? Pelos poderes romanos. Então, e aconteceu, Lucas 2, 1 a 3, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Está falando do censo, né? Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um para a sua própria cidade. É o momento em que José deveria voltar para Belém, né? Para cumprir com o decreto romano. Então, aqui nós faremos uma pausa no nosso estudo, só para chegarmos a um momento no qual estamos vendo que entra em cena um homem que estaria lidando diretamente com Cristo, tá bom? Nós vamos falar na sequência de Tibério César, que também seria descrito pelo apóstolo Lucas, né? Como um outro protagonista da história que estaria vinculada com Jesus. Estou falando de Pôncio Pilatos e Herodes, né? Então, nós já estamos adentrando no final da última semana das profecias
das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Então, eu sei que é um estudo com muito conteúdo, muita informação, muita data, muita descendência, né? Muita trama, mas é necessário porque vocês estão vendo de que Deus sabe os pormenores das tramas de poder que se passam neste mundo. E isso não está ocorrendo de forma diferente hoje. Se ele esteve acompanhando a trama de Cleópatra, Laodice, César Augusto, Otávio, etc., ele está acompanhando o que está acontecendo nos bastidores do mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, na sua e na minha vida, tá bom? Então, lembre-se de que nós estamos vivendo apenas um período em que o grande conflito está ocorrendo. Quando tudo isso acabar, e a Bíblia fala que isso vai acabar, né? Apenas teremos um ponto na eternidade onde nós teremos passado por sofrimento, provação, dificuldade, né? Doença, morte, distanciamento dos nossos queridos, mas tudo isso vai passar. Então, preparem-se para o próximo estudo. Tentem ler o capítulo 11 para vocês gerarem suas dúvidas, né? Enviarem seus comentários aqui no grupo. E nós vamos fazer uma oração para terminar e depois vou anunciar um pequeno teste que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus. Nosso querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos por esse estudo, pelas pessoas que têm a intenção, preocupação de conhecer mais a tua palavra. Conceda, Senhor, a cada um de nós sabedoria e entendimento do Santo Espírito para que possamos entender as tuas verdades. Pedimos que seja conosco nessa noite, com os nossos queridos, protegendo e cuidando-nos de todo mal. E, sobretudo, que tenhamos o discernimento para reconhecer o, o certo do errado. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está aqui e as suas famílias para que possamos nos preparar para o grande dia. São bênçãos que nós suplicamos e o fazemos no nome de Jesus. Amém.